E se este mundo for, na verdade, uma prisão gigante? Quando o filósofo do século XIX, Arthur Schopenhauer, observou a quantidade de dor que experimentamos durante nossas vidas, ele concluiu que não é felicidade e prazer que buscamos, mas uma redução do sofrimento contínuo, que é uma parte inerente da existência. Quando comparamos este mundo com uma prisão, ou mais especificamente uma penitenciária, olhando pelas lentes sombrias da filosofia de Schopenhauer, veremos que as semelhanças são surpreendentes. Tal como acontece com a prisão, ninguém, em geral, escolhe estar aqui. Não podemos sair até que a nossa pena termine ou quando nos acabamos. Estamos limitados pelas paredes do sempre fugaz momento presente. E dentro dos limites de nossas limitações, geralmente experimentamos uma corrente de sofrimento, tragédia, preocupação e miséria. Passamos desesperadamente de um prazer a outro apenas para experimentar um alívio temporário da dor. No processo, os organismos que habitam a Terra, movidos pelo que Schopenhauer chamou de vontade de viver, alimentam-se dos outros na tentativa de sobreviver, apenas para que possam prolongar um pouco mais suas vidas miseráveis. Como gangues de prisioneiros, as espécies do mundo estão envolvidas em uma guerra contínua pelo domínio. Comer ou ser comido parece ser a ordem da natureza quando observamos como as plantas, assim como certos animais, servem apenas de alimento para outros animais, que por sua vez sucumbem à presença destrutiva dos seres humanos. E a humanidade, por sua vez, enquanto explora seus próprios membros e drena seu habitat natural de recursos, é vítima de algum tipo de doença ou desastre. A visão de mundo de Schopenhauer é de agonia, desprovida da graça divina, pois tem muito mais em comum com uma colônia penal do que com a criação de uma divindade benevolente. Agora, ver o mundo como uma prisão soa como uma receita para a miséria pessoal. Por que não adotar uma perspectiva mais positiva e esperançosa? Por que olhar para isso com tanto pessimismo? Bem, a ideia de Schopenhauer vem com uma reviravolta. Dentro de sua visão de mundo pessimista está um segredo que pode ser muito benéfico para a humanidade. Baseado em seu ensaio sobre os sofrimentos do mundo, este vídeo explora a visão pessimista de Schopenhauer sobre a vida e revela seu segredo. Schopenhauer afirmou que, ao contrário do que muitos pensam, não o prazer, mas a dor é o elemento positivo da existência. Ele argumentou que é o mal que faz sua existência ser sentida, e é, portanto, positivo. Mas bom, por outro lado, é negativo. O estado de felicidade e contentamento nada mais é do que um desejo realizado ou o fim de algum estado de dor. Assim, a experiência da dor é a fonte de nossos desejos e necessidades. A fome, por exemplo, é um estado de desconforto, que tem o poder de se tornar doloroso, que nos leva a desejar comida. Assim, comer não é uma experiência positiva, pois só é considerado prazeroso porque satisfaz um desejo derivado da dor, ou seja, uma sensação de carência. De acordo com Schopenhauer, a dor supera em muito o prazer neste mundo, e o prazer que sentimos costuma ser menos prazeroso do que esperávamos, ao passo que a dor é muito mais poderosa. Schopenhauer não apenas chama a vida de decepção, mas também de trapaça. A vida, em geral, torna-se mais dolorosa quando envelhecemos, pois experimentamos tragédia após tragédia, enquanto nos tornamos cada vez mais propensos a doenças e morte. E mesmo que a vida se desenrole com uma miséria de infortúnios, quando ainda somos jovens idealistas, o mundo parece tão promissor. Mas, eventualmente, nossas grandes esperanças se desgastam e acabamos desapontados e infelizes pelas dificuldades que caíram sobre nós. Nos deparamos com a insegurança, perda, traição, dor física e possivelmente até mutilação. Então percebemos que a vida não é só arco-íris e sol, e que felizes para sempre são poucos e distantes entre si. E que a casa dos sonhos,
a grande e gorda conta poupança ou o círculo social interessante não é consolo para a dor imensurável que vem de estar preso nessa rocha desolada da destruição chamada Terra. Na verdade, a realização de tudo o que desejamos e a contínua supressão do desejo por meio do prazer leva ao tédio, que é apenas outra forma de insatisfação. A visão de mundo de Schopenhauer não deixa espaço para o otimismo. A vida é um fardo. O resultado de algum passo em falso, algum pecado do qual estamos pagando a pena. Schopenhauer nos compara a cordeiros em um campo sob o olhar de um açougueiro que decide quem será a próxima presa. Impotentes sobre nosso destino, podemos apenas esperar, aprisionados pela própria vida, pelo momento em que o próximo infortúnio nos atingirá. Alguns optam por escapar desse ciclo de miséria fazendo check-out antecipado. Outros continuam fazendo o que sempre fizeram, que é consolar-se pelo engajamento no prazer. E assim, bebemos para esquecer as mágoas do passado e nos entregamos às distrações para não nos deixarmos consumir pela preocupação com os infortúnios que ainda virão. Como prisioneiros, deixamos de lado nossa penitência e a tornamos suportável, no máximo, minimizando a dor. Mesmo que pareça sombrio, é essa realidade que Schopenhauer quer que abracemos. Se você quer uma bússola segura para guiá-lo pela vida e banir todas as dúvidas sobre a maneira correta de encará-la, não pode fazer melhor do que acostumar-se a considerar este mundo como uma penitenciária, uma espécie de colônia penal. Na visão de Schopenhauer, é a própria compreensão e aceitação da situação humana, não importa quão sombria seja, que contém a chave para o mundo de uma vida mais compassiva. Quando olhamos ao nosso redor, vemos competição, falta de tolerância e até ódio contra indivíduos e grupos. Então, a vida já sendo difícil o suficiente, não nos impede de torná-la ainda mais difícil um para o outro. Nós nos tornamos fonte de miséria um dos outros em vez de apoio. Somos implacáveis com as más ações de outras pessoas. Odiamos nossos inimigos por nos infligir dor. Somos excessivamente críticos com aqueles que cometem erros. Mas essa animosidade não é equivocada se, no final das contas, o mesmo destino trágico nos subjuga a todos. Estar vivo e ser humano e fazer parte de um mundo que está contra nós e tem muito em comum com uma prisão são as deficiências da humanidade a qual pertencemos, cujas falhas, uma e todas, nós compartilhamos. Mesmo aquelas mesmas falhas com as quais agora ficamos tão indignados, simplesmente porque ainda não apareceram em nós mesmos. São falhas que não estão na superfície, mas eles existem lá no fundo da nossa natureza, e se algo os chamar, eles virão e se mostrarão, assim como agora os vemos em outros. Se aceitarmos essa visão da vida e reconhecermos que todos compartilhamos as mesmas ansiedades, inseguranças, sofrimentos, dor física e inquietação porque fazemos parte da mesma existência miserável, podemos regular nossa expectativa de acordo. Acontecimentos que costumam ser vistos como ruins não são incomuns ou inesperados, mas sim consequências lógicas de uma existência baseada no infortúnio. Por exemplo, quando as pessoas estão sendo rudes conosco, podemos imaginar como a vida tem sido atormentadora para essas pessoas até agora? E que sua grosseria é de se esperar e que não devemos levar isso para o lado pessoal? Eles são prisioneiros, assim como nós, esperando a próxima surra dos guardas e, eventualmente, sua execução. Portanto, a menos que tenham conseguido transcender o sofrimento que vem com a vida, é compreensível que as pessoas nem sempre se comportem da melhor maneira possível. Juntamente com a aceitação, Schopenhauer aponta que sua perspectiva pessimista cria uma oportunidade para a compaixão. Este é o segredo. Compaixão é a capacidade de reunir simpatia e preocupação com sofrimentos ou infortúnios de outras pessoas, levando em consideração a quantidade de infortúnios que a vida traz e o fato de que ninguém jamais escolheu estar aqui.
Podemos dizer com segurança que a compaixão é a resposta para quem dela participa. Além disso, Schopenhauer pensou que devemos ter compaixão para com nossos semelhantes, pois é tão essencial para o nosso bem-estar. Da compaixão flui a nossa vontade de ajudar uns aos outros, a nossa capacidade de aceitar as imperfeições do outro, a nossa inclinação para tornar mais suportável esta prisão coletiva, porque escolhemos mudar a forma como nos vemos, não como inimigos, mas como Schopenhauer o chamou, companheiros de sofrimento, ou companheiros de cela. Isso pode soar estranho, mas está de acordo com os fatos. Coloca os outros sob uma luz correta e nos lembra daquilo que é, afinal, a coisa mais necessária na vida: a tolerância, a paciência, a consideração e o amor ao próximo, dos quais todos precisam e que, portanto, todo homem deve ao próximo.